Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa, e vai ser uma alegria muito grande essa experiência de aprendizagem. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos lá? Objeto de conhecimento, nós temos reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Detalhamento, distinção entre gênero textual e tipologia textual. Então, meus amores, vamos para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje nós vamos entender o que é a tipologia textual ou tipos de textos. E em seguida, nós vamos aprender também sobre os gêneros textuais. No final da aula, você tem de ter entendido a diferença entre esses dois assuntos, esses dois conceitos. Então, por tipologia textual ou tipos de texto, o que é que nós devemos entender? Tipologia textual são as diferentes formas de texto, de acordo com a intenção comunicativa. Então, esse é o primeiro ponto importante. O que é tipologia textual? A tipologia textual, ela é entendida como as diferentes formas em que o texto vai se apresentar. Isso está relacionado com a intenção comunicativa, certo? Então, pessoal, é possível identificar a tipologia de texto ou a tipologia textual baseado nos tempos verbais, no vocabulário utilizado e nas relações entre as partes do texto, na sua estrutura e na sua linguagem. É dessa forma que você vai entender, sobre a tipologia textual. Seguindo, então, nós vamos verificar ainda nesse sentido que a tipologia textual, ela se relaciona com a estrutura, com o conteúdo, com a forma e a apresentação de um texto. Então, você já entendeu que são essas diferentes formas em que o texto vai se apresentar e que vai ser de acordo com essa estrutura, com a linguagem, com a forma, com o conteúdo e, sobretudo, com a intenção comunicativa. Então, desse modo, os textos podem ser diferenciados de acordo com esses traços linguísticos, que eles são considerados predominantes nessa estrutura da tipologia textual. Então, nós vamos diferenciar esses textos por conta exatamente dessa estrutura, deste conteúdo, desta forma e da apresentação do texto, certo? É dessa forma que você vai distinguir os tipos textuais, essa tipologia, porque predomina nessa estrutura esses traços linguísticos. Seguindo, então, meus amores, nós vamos entender agora, os vários tipos de texto ou tipologia textual. Então, aqui você tem vários tipos de texto. Olha, a injunção, que vai orientar o leitor a realizar uma sequência de ações ou procedimentos. Nós vamos ver cada um deles detalhadamente. Aqui é para você ter uma noção geral. Então, a tipologia textual injunção ou texto injuntivo ou instrutivo vai orientar o leitor a realizar uma sequência de ações ou de procedimento, vai lhe trazer instruções de como realizar determinado procedimento, determinada ação. A tipologia descrição, é o tipo textual, então, o texto detalhado no qual se descreve algo ou alguém, Vai se traçar uma descrição, quase que uma imagem, um retrato com palavras. E a dissertação? A dissertação vai se constituir num texto lógico, que geralmente é um texto impessoal, não tem pessoa, você não se coloca ali no texto como primeira pessoa. E tem um detalhe aqui, sem ordem cronológica, você não vai estar apresentando o tempo ali na ordem cronológica, e com a presença de argumentação, das razões, dos motivos. A narração.
A narração é a tipologia textual em que os textos eles vão aparecer com uma ordem cronológica, ou seja, os fatos, os eventos, eles serão contados, narrados, relatados a partir de um tempo e constam nesse texto personagens, a trama, que é o enredo, e, importantíssimo, a presença de um narrador, aquele que vai contar, que vai narrar. Isso está entendido para vocês? Sim? Prosseguimos então? Então, nós vamos ver aqui que a tipologia textual ou tipo de texto, né, de acordo com Pereira e Neves, eles são os seguintes. Nós temos a tipologia ou tipo textual narrativo, temos o descritivo, dissertativo, que vai se dividir em expositivo e dissertativo, argumentativo, e temos o texto instrucional ou injuntivo, né, que vimos de maneira bem sucinta. Vamos ver agora detalhadamente cada um deles, certo? Vamos lá então. A narração, vamos lá. Com a narração, nós vamos ver o seguinte, a narração é uma tipologia textual que possui como objetivo contar uma história, narração. Narração é uma tipologia textual que possui como objetivo contar uma história. Então, veja aí, o que é a narração? Um tipo textual, uma tipologia textual, cuja finalidade é contar uma história. Como é que se conta essa história? Essa história é contada de maneira dinâmica, não é? Através de um narrador. O narrador é que conta, é que narra essa história, esse fato, esse evento, relatando acontecimentos, fatos, eventos em um tempo, em um lapso temporal. Tem um tempo aí, acontece num determinado local e num determinado tempo. Essa história, esse fato, eles podem ser reais, podem ser verídicos ou podem ser imaginários, podem ser fictícios, certo? E outra característica é que esses fatos eles vão girar em torno de um ou de mais personagens e num determinado local. Você percebeu, então, aqui que a narração tem elementos que a caracterizam, correto? Muito bem. Seguindo, então, vamos adiante. Nós temos, então, que nesse tipo de texto, que texto, amores? A narração. Há a presença de uma sequência lógica e temporal de fatos. Então, a história é contada seguindo uma lógica de início, meio e fim. É essa sequência lógica e temporal dos fatos. Esses fatos, eles são apresentados de maneira predominantemente através do tempo verbal pretérito perfeito. Então, você vai observar que na narração, o tempo utilizado para contar essa história é o pretérito perfeito, aquele que diz que o fato já aconteceu, ele não está acontecendo, o fato já aconteceu e o narrador está narrando, está relatando, está contando. Ficou claro isso? Muito bem. Porém, olhe, normalmente, predominantemente, acontece o pretérito perfeito. Porém, podem ser encontrados outros tempos verbais no decorrer dessa história, dessa narração. Vamos observar aqui, então. Olha, o pedreiro Caio saiu de casa para o seu trabalho. Nós temos o pretérito perfeito aqui no verbo sair, certo? Pedreiro Caio saiu de casa para o seu trabalho, chegando na obra, aqui nós temos uma forma nominal, chegando. Ele preparou a massa de cimento, preparou, olha isso, preparou, verbo pretérito perfeito. Preparou a massa de cimento, carregou tijolos e construiu 2 paredes. Nós temos o verbo carregar no pretérito perfeito e o verbo construir também no pretérito perfeito. Após ter feito essas ações, ele saiu, olha o verbo sair no pretérito perfeito, e foi, olha isso, gente, pretérito perfeito, para a sua casa. Chegando lá, banhou, pretérito perfeito, tomou banho, né? Deitou, e que mais que ele fez? Dormiu. Nós temos aqui as ações. Então, nós temos o personagem, que é o Caio, a ação, o enredo, ele foi construir as paredes. Você tem aí o tipo textual narração. Amores, isso ficou claro para vocês? Ficou? Você viu aí a sequência lógica dos fatos, né? Primeiro, ele saiu de casa para o trabalho. Então, tem uma sequência de início, meio e de fim. O fim foi quando ele voltou para casa, tomou banho, jantou e foi dormir. Muito bem.
Seguindo, então, agora nós vamos ver o tipo textual descritivo. Olha, já vimos o narrativo, você viu as características, agora vamos ver o descritivo. O tipo descritivo, o que ele faz? Ele descreve algo ou alguém, um objeto, uma coisa. Então, amores, o tipo descritivo vai fazer o quê? Descrever, vai descrever algo ou alguém, um objeto, ajudando o leitor a visualizar o objeto ou pessoa descrita. Como assim visualizar? Sim, através das palavras, vai descrevendo com as palavras e você vai formando esta imagem mentalmente, é como se fosse uma fotografia. Então, a descrição, o tipo textual descritivo, ou tipologia descritiva, ele praticamente faz uma fotografia com palavras. Então, a descrição é caracterizada pelo relato, né? Está descrevendo, mas está também mostrando, contando. Relato ou explicação, descrição de pessoas, de fatos, de objetos, de cena, de coisas. E você faz isso todos os dias. Muito bem. Então, seguindo, já entendemos o tipo textual narração, agora vimos o tipo textual descritivo ou descrição. Seguindo, amores, vamos seguir então para nós compreendermos mais um pouco sobre esse texto, esse tipo textual. É desse modo, então, que é possível você, leitor, criar uma imagem daquilo que está sendo descrito, criar essa imagem mental, essa imagem verbal, essa imagem é feita com palavras. Você vai perceber que diferente da narração, o que é diferente da narração? O tipo textual, né, descritivo, ele é diferente da narração, mas é diferente 100%? Não, porque também está narrando, também está falando. A descrição é como se fosse uma imagem estática, parada. Agora, você observou? A descrição, ela traça como se fosse essa imagem parada, certo? Já na narração, tem uma sequência lógica no tempo, você percebe o movimento do tempo. Tem início, tem meio e tem fim. Então, na descrição, você observa essa imagem estática, está sem movimento, está como se fosse um acontecimento, mas pausado no tempo, sem uma progressão temporal. Então, amores, geralmente há a predominância, existe o predomínio dos verbos no pretérito imperfeito. Isso está claro para você? Já na narração, você percebeu que normalmente prevalecem os tempos no pretérito perfeito. O fato já aconteceu e o narrador está contando a história. Vamos ver um exemplo, então, dessa tipologia textual. Olha, então, nós vamos observar agora uma imagem. Eu quero que você preste muita atenção para você entender e logo depois nós vamos descrever essa imagem, certo? Vamos lá, meus amores. Aprecie, não é, esta imagem que você vai observar aqui de um fato, de um evento verídico. O que é que você está observando? Observe aqui. Você tem neste primeiro quadro aqui, ó, vou mostrar para você, esse primeiro aí, nós temos a cidade, a imagem dos prédios da cidade nublada. E nós temos neste quadro, observe aqui, a embarcação está encalhada. Se te lembra alguma coisa, você observa que o rio, a água recuou, secou. Nós tivemos então o fenômeno da seca aqui no Amazonas, que nós vamos detalhar daqui a pouquinho para você. Aqui então nós temos esta imagem do fogo, das queimadas, onde aconteceu isso? Isso aconteceu na floresta, correto? Né? Por conta, né, nós temos um evento, nós temos um fato que foi a seca no Amazonas, promovido por um fenômeno, em decorrência, em consequência de um fenômeno que nós vamos verificar agora. Vamos então observar. Olha aí, no exemplo 1, no exemplo desse primeiro lá, nós temos o seguinte, a seca, exemplo 1 é esse aqui, esse fato que eu descrevi para você. A seca, o fenômeno, a seca foi o fenômeno. A seca ocorrida no Amazonas no ano de 2023, segundo especialistas do meio ambiente, foi ocasionada pelo fenômeno El Niño. Então, veja, o fenômeno da seca ocorreu por conta deste fenômeno conhecido como El Niño, certamente você já ouviu falar dele. Podemos recordar que os rios secaram bastante.
né? Secaram bastante e apareceram longas extensões de terra em várias partes do Amazonas, né? No meio dos solimões, praias imensas, ocasionadas então pelo forte verão. Assim como morte de peixe, tempestade de areia na praia da Ponta Negra, em Manaus, e diversas anomalias nos municípios vizinhos. Além de muitas queimadas, né, ocorridas em Manaus. Então, além de tudo isso aí, ocorreram muitas queimadas, né, nas matas próximas a Manaus, na região metropolitana, bem como o alto nível de fumaça, naquele primeiro quadro você viu isso? Que deixou a paisagem nublada da cidade de Manaus e municípios vizinhos. A fumaça, né, trouxe como consequência, né, a cidade ficou completamente nublada e trouxe outras consequências, como, por exemplo, enfermidades, doenças nas pessoas, né? Não podíamos nem respirar direito. Que muitos de nós testemunhamos entre outubro e novembro de 2003. Nossa, foi incrível isso. Muito bem, então aqui você observou essa descrição, narração e descrição ao mesmo tempo. É importante você lembrar que, embora estejamos falando das tipologias e estamos destacando as características e as diferenças entre um tipo textual narração e um tipo textual descrição, nós precisamos lembrar que dificilmente você vai encontrar uma tipologia textual pura, né? Vai ter uma predominância de uma tipologia textual, mas também você vai observar a presença de uma outra tipologia ali naquele texto. Muito bem. Agora nós vamos observar o segundo exemplo. Você viu este primeiro exemplo descrevendo, né, narrando, contando um fato, a seca no Amazonas e suas consequências. Neste segundo exemplo, veja aqui, Maria era magra, de altura mediana, cabelos pretos e longos, seus olhos grandes e amendoados, lábios grandes e carnudos. Sua fala era calma, assim como seu estado de espírito. Percebam aqui, meus amores, o que você percebe aqui? Você percebe aqui a descrição, um retrato verbal. Você praticamente conhece a Maria, você vê a Maria na sua frente. Por quê? Porque foi traçado aqui um retrato verbal, um retrato com palavras, descrevendo, caracterizando a Maria. Você já praticamente olha e vê a Maria, como era a Maria? Magra, média, altura mediana, os cabelos da Maria pretos e compridos, longos, seus olhos grandes, amendoados, não eram compridos, eram amendoados, e os lábios grandes e carnudos. Sua fala calma, assim como seu estado de espírito. Muito calma, Maria. Então, aqui você tem o exemplo, então, de que tipo textual, de que tipologia textual? Descrição. E no exemplo número 1? Narração, porque estava narrando, contando, relatando um fato, um evento ocorrido, com os personagens, né? Com o narrador, com o local, com o tempo, com os verbos, todas as características. Agora, dando sequência nessa tipologia textual, vamos conhecer a injunção. Muito bem. Que tipologia textual é esta? A injunção tem também um sinônimo, né? Textos instrutivos também, instrucionais. Então, a injunção que tipo de texto é esse? É um tipo textual considerado o quê? Injunção. Quando é que ele é considerado um texto injuntivo? Quando é que o texto é considerado injuntivo? Como é que eu posso entender que determinado texto é um texto injuntivo? Quando ele traz instruções, orientações. Então, se o texto traz instruções, orientações, conselhos, comandos, ordens. Então, aqui eu tenho a tipologia textual injuntiva, eu tenho um texto injuntivo, certo? E eles podem ser encontrados onde? Onde é que eu encontro esse tipo textual? Esse tipo textual, essa tipologia textual, eu encontro no meu dia a dia, né? Quando eu vou à farmácia e eu compro um remédio, vem a bula, né? A bula, instruindo, indicando como eu devo tomar aquela medicação. Leiam as bulas, ok? Receitas culinárias, manuais de instrução. Comprei um objeto, comprei uma geladeira. Eu tenho lá o manual de instrução. Leia, é importante para não danificar o seu objeto.
tutoriais, entre outros tipos textuais injuntivos. Agora vamos ver os exemplos de texto injuntivo. Aqui eu tenho, então, uma bula, né? uma receita médica. Digo, eu tenho uma receita médica e aqui eu tenho, então, o texto injuntivo. Está, então, me instruindo, me dando uma orientação de como eu uso oral, eu devo tomar esta medicação de quantas em quantas horas, né? E assim vai, sucessivamente. Veja, aqui está esse tipo de texto. Vamos ver um outro exemplo de texto injuntivo ou instrucional. Uma receita culinária. Essa aqui é bem fácil, todo mundo pode fazer essa receita aí, é muito simples. Omelete. E é a omelete, ok? Gênero textual aqui, né, com um exemplo de um tipo textual, digo um tipo textual, uma tipologia textual instrutiva ou injuntiva, mostrando uma receita culinária e a receita é de uma omelete. 2 ovos, uma pitada de sal, uma fatia de presunto, 2 fatias de queijo, cheiro verde a gosto, 2 fatias de tomate. Aqui eu tenho os ingredientes, a primeira parte da receita. Vamos para a segunda parte, então, dessa receita, desse texto. A segunda parte, então, é o modo de preparo. Então, observou? Essa tipologia textual tem 2 partes. A primeira, que são os ingredientes, e a segunda, que é o modo de preparo. Primeiro, olha aqui a instrução. Primeiro, você vai bater os 2 ovos na batedeira ou não. Quem quiser colocar na tigela também. Segundo, após ter batido bem os ovos, você vai colocá-los na frigideira já untada com óleo. Acrescente o sal, o presunto picado em quadradinhos e as 2 fatias de queijo e o tomate picadinho. Terceiro passo, vai colocar os temperos a gosto, espere ficar firme e vire a omelete. Nunca mais você erre, é a omelete. Quarto passo, está pronta uma omelete deliciosa, bom apetite. Muito bem, já aprendemos esse tipo textual, essa tipologia textual, vimos o exemplo. Agora vamos para outra tipologia textual, essa que você vai precisar dominar muito para seguir seus estudos na universidade, para entrar no mercado de trabalho. Vamos conhecer, então, o tipo textual dissertativo argumentativo. Esse tipo textual é aquele em que o autor, aquele que escreve esse texto, né? Ele apresenta um determinado tema ou assunto, e ele vai se posicionar sobre esse tema, sobre esse assunto. Ele vai apresentar e vai se posicionar. Apresenta um determinado tema ou assunto e se posiciona. Como é esse posicionamento? É se colocando a favor ou contra, né? Assumindo uma posição sobre esse texto, se está de acordo ou não, e vai basear a argumentação, vai basear essa posição dele numa argumentação, num arrazoado, apresentando umas razões consistentes, plausíveis, com avaliações, com justificativas, com conceitos e exemplos para dar credibilidade e veracidade a esse texto. Vamos ver as características e a estrutura do tipo textual dissertativo argumentativo. Veja, a dissertação, então, esse tipo de texto, ele vai se fundamentar na apresentação de uma tese ou de uma opinião, né? Vai apresentar isso sobre um tema que nós já vimos, sobre um assunto. Esta opinião, esta tese, ela tem que se fundamentar em razões, em argumentos fundamentados em dados de pesquisas, em conceitos, certo? Pesquisas científicas, vai recorrer à autoridade. Você não vai dizer só de você. Você vai dizer que segundo o autor tal, segundo a pesquisa tal, esse ou aquele fato aconteceu por isso, por aquilo outro. Muito bem. Agora que você já sabe quais são as características desse tipo de texto, que ele tem que apresentar na tese, apresentar a tese, a opinião e fundamentar em argumento, nós vamos conhecer a estrutura. Já conhecemos as características. Como é que se estrutura esse tipo de texto? Ele apresenta a introdução. Na introdução você tem o tema, o assunto,
né? Expõe brevemente esse tema, depois seguido de... Aqui é um parágrafo mais ou menos na introdução, 2 parágrafos ou 3 para o desenvolvimento, que você vai problematizar esse tema, esse assunto, né? Mostrando os argumentos, as razões, fundamentando, não é? E a resolução desses questionamentos. E, por fim, você vai concluir com um parágrafo, fechando a ideia principal, retomando essa ideia, fazendo uma avaliação e até propondo, né, algum tipo de intervenção para uma possível resolução daquele problema apresentado. Agora nós vamos ver exemplos de textos dissertativos argumentativos. Nós temos então aí o artigo de opinião, a dissertação acadêmica, tese, editorial de jornal, monografia, conferências, artigo de divulgação científica e a redação do Enem e a sua redação na escola. Então esses são tipos de textos dissertativos argumentativos. Como dissemos, o texto dissertativo ele se subdivide, né? No argumentativo que nós vimos e no expositivo que vamos conhecer agora. Esse tipo é o seguinte, é aquele que vai se caracterizar, se apresentar, para eu saber que é ele mesmo, por saberes consensuais, né? Aqueles que já está estabelecido em diferentes áreas do conhecimento humano, sem incutir nenhuma problematização, nenhuma argumentação a respeito do tema, sem mostrar minhas opiniões. Vou só colocar lá o que já está conhecido, o que está estabelecido. E dessa forma, esse tipo textual, ele objetiva apresentar conhecimentos de mundo que já estão, né, sedimentados, organizados numa estrutura lógica e que vai contribuir para a compreensão do leitor. Exemplo desse tipo textual. Quais são os exemplos que nós temos aí? O verbete dicionário, você vai lá no dicionário, quero saber o sentido da palavra tal, está lá, né? Já está afirmado este exemplo e está lá para você conhecer. A enciclopédia, a entrevista, os seminários, as palestras, as conferências. Muito bem. Agora vamos entender o gênero textual. Até agora estudamos a tipologia textual e conhecemos os vários tipos. Então, em que consiste o gênero textual? Olha, os gêneros textuais são as classificações, né? Sobre esse nome gênero textuais se reúnem uma infinidade de textos de acordo com as características que eles têm em comum em relação a um determinado contexto. Então, o gênero textual, eu posso identificá-lo com base no objetivo, na finalidade, na função e no contexto do texto, né? São as características do texto que vão determinar a qual tipo ele pertence. Então, o gênero textual tem uma imensidade. Os gêneros, eles vão variar de acordo com a intenção. Qual é a minha intenção ao fazer aquela comunicação? Então, de acordo com essa intenção, vou ter um determinado gênero textual. E também com relação às particularidades da linguagem, da estrutura e do conteúdo. E assim, os gêneros textuais vão exercer uma função social dentro de um processo de comunicação. Vamos ver os exemplos de gênero textual? Olha aí, são tantos quantas forem as situações de comunicação social. Olha aí o que nós temos. Propaganda, notícia, reportagem, fábula, crônica, conto, carta, petição, artigo de opinião, resumo escolar, lista de compra, uma infinidade, nem dá para contar. E agora, para fechar, vamos ver aí o nosso mapa mental dos gêneros textuais. Olha como eles se interligam. Eu tenho aqui narrativo, isso é tipologia textual, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo, você já sabe. Esses são os tipos textuais nos quais, né, os gêneros textuais vão ocorrer, certo? Então, aqui nós temos romance, né? Dentro do tipo textual narrativo, eu vou ter os gêneros textuais, romance, novela, fábula, lenda. Dentro do tipo textual descritivo, eu vou ter diário, crônica, currículo, cardápio. E no expositivo, eu vou ter seminário, palestra, entrevistas, enciclopédias. E no injuntivo, gente, o que é que eu vou ter? Manual de instrução, bula de remédio, regulamento, receita culinária, etc. No dissertativo argumentativo, eu vou ter o ensaio, o artigo, a resenha, a carta de opinião.
e assim sucessivamente. Então agora nós encerramos por aqui, esperamos que você tenha gostado e, sobretudo, tenha entendido.